Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Ouvi Falar. Hoje a história que vou contar é de 11 soldados noruegueses, chamados de os 11 Destemidos, que para libertar sua pátria do jugo nazista enfrentou cerca de 3.000 alemão. Mas antes, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Então vamos lá! Eu ouvi falar que a Segunda Guerra Mundial teve origem em uma série de eventos e circunstâncias que se desenrolaram ao longo das décadas de 1920 a 1930. Aqui está uma visão geral de como tudo começou. O Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o Tratado de Versalhes foi assinado em 1919, impondo pesadas sanções e responsabilidades à Alemanha derrotada. O tratado gerou ressentimento e instabilidade na Alemanha, criando as condições propícias para o surgimento de líderes radicais. Ascensão do nazismo na década de 1930, Adolf Hitler e o Partido Nazista ganharam popularidade na Alemanha. Hitler promovia uma ideologia de supremacia racial ariana e buscava expandir o território alemão, desafiando as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Expansão territorial da Alemanha começou a anexar territórios próximos, como a Áustria e a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, por meio de acordos diplomáticos, Anschluss ou ameaças militares. Essas ações mostraram a vontade de Hitler de usar a força para atingir seus objetivos. A invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, marcando o início oficial da Segunda Guerra Mundial. O ataque alemão foi acompanhado pela declaração de guerra da França e do Reino Unido à Alemanha. A formação de alianças começou com a Alemanha, sendo liderada por Hitler, formou uma aliança com a Itália fascista de Benito Mussolini. Eles foram posteriormente unidos pelo Japão, que buscava expandir seu império na Ásia. Então forma a Tríplice Aliança. O Japão, insatisfeito com as restrições comerciais e em busca de recursos naturais, expandiu suas conquistas na China e em outras partes do Sudeste Asiático, causando tensões com as potências ocidentais. A Alemanha, usando táticas militares conhecidas como Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, invadiu a Noruega, Dinamarca, França, Holanda e Bélgica com rapidez e eficiência. Essas invasões demonstraram a força militar alemã e o despreparo das nações atacadas. A partir desses eventos, a Segunda Guerra Mundial se desdobrou em uma série de conflitos e batalhas em todo o mundo, envolvendo nações dos continentes europeu, asiático, africano e americano. O curso da guerra foi influenciado por estratégias militares, líderes políticos, alianças e fatores econômicos, resultando em um conflito que deixou uma marca indelével na história mundial. No entanto, os rumos da guerra começou a mudar quando a Alemanha decidiu atacar a União Soviética em 22 de junho de 1941. Foi influenciada por uma combinação de motivos políticos, ideológicos, econômicos e estratégicos. Aqui estão alguns dos principais motivos. A ideologia nazista promovia a noção de espaço vital, Lebensraum, defendendo a necessidade de expandir os territórios alemães para garantir a sobrevivência e a superioridade da raça ariana. Hitler via a União Soviética como uma área rica em recursos naturais e espaço para colonização. Com o conflito de interesses econômicos, a Alemanha buscava acesso a recursos naturais como petróleo e minérios, que eram abundantes na União Soviética. Além disso, a Alemanha pretendia eliminar um potencial concorrente econômico, já que a União Soviética estava em rápido crescimento industrial. Com a dissolução do Pacto de Não Agressão em 1939, Alemanha e União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, que incluía uma cláusula de não agressão entre os dois países. No entanto, Hitler decidiu quebrar o pacto e invadir a União Soviética, acreditando que a Alemanha poderia alcançar uma vitória rápida e evitar um conflito em duas frentes. Hitler considerava o comunismo como uma ideologia perigosa e via a União Soviética como um centro de disseminação do comunismo internacional. Ele acreditava que derrotar a União Soviética seria um passo significativo para eliminar o comunismo. A Alemanha via a União Soviética como um adversário militar poderoso e considerava uma invasão preventiva como uma forma de evitar um ataque soviético futuro. Hitler esperava que uma rápida conquista da União Soviética lhe desse uma posição de vantagem na guerra. Porém, o que Hitler não esperava é que a resistência soviética feroz e as condições climáticas adversas desgastariam as forças alemãs, enfraquecendo sua ofensiva.
Paralelamente, o Japão, aliado da Alemanha, atacou a base naval americana de Pearl Harbor em 1941, levando os Estados Unidos a entrarem na guerra. A partir desse momento, as forças aliadas, lideradas pelo Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos, iniciaram uma série de contraofensivas que gradualmente começaram a reverter as conquistas alemãs e japonesas. Batalhas significativas foram travadas em diferentes frentes, como a Batalha de Stalingrado, onde o exército alemão sofreu uma derrota catastrófica, e a Batalha do Pacífico, que testemunhou confrontos sangrentos em ilhas remotas. À medida em que a guerra avançava, a verdadeira extensão dos horrores e atrocidades cometidas pelos nazistas começaram a ser reveladas. Os campos de concentração e extermínio, como Auschwitz e Sobibor, se tornaram símbolos sombrios da crueldade humana. O Holocausto, no qual milhões de judeus e outras minorias foram assassinadas em uma tentativa sistemática de genocídio, tornou-se um capítulo terrível da história. E nesse cenário caótico que o mundo estava vivendo com a Segunda Guerra Mundial, 11 soldados noruegueses, chamados de os 11 Destemidos, eram homens corajosos e determinados, que estavam comprometidos em libertar sua pátria do jugo nazista. Cada um deles possuía habilidades especiais que os tornavam uma equipe formidável. Entre os membros do grupo havia especialistas em demolição, franco-atiradores, guias experientes nas montanhas norueguesas e estrategistas militares. Os 11 Destemidos se reuniram secretamente para planejar a operação de ataque à base alemã. Eles estudaram minuciosamente o terreno, as defesas inimigas e os pontos fracos da base. Apesar dos desafios e da desproporcionalidade das forças, eles não desistiram e confiaram em seu treinamento, experiência e determinação. Quando chegou o dia da operação, os 11 Destemidos executaram seu plano com precisão e audácia. Com uma mistura de habilidades individuais, trabalho em equipe e estratégia inteligente, eles conseguiram infiltrar-se na base alemã sem serem detectados. Utilizando explosivos e armas de fogo, eles causaram caos e destruição, prejudicando a capacidade dos nazistas de se organizarem e revidarem. A batalha foi intensa e repleta de momentos de tensão. Os 11 Destemidos enfrentaram resistência ferrenha dos soldados alemães, mas sua coragem e determinação inabaláveis prevaleceram. Apesar das perdas e dos desafios enfrentados, eles mantiveram-se firmes e continuaram a lutar. Com suas ações ousadas e tenazes, os 11 Destemidos conseguiram finalmente destruir a base alemã, causando um grande impacto na resistência norueguesa e enfraquecendo a ocupação nazista na região. Seu ato heróico inspirou outros noruegueses a se juntarem à luta contra os nazistas, fortalecendo ainda mais a resistência e desestabilizando as forças inimigas. A história dos 11 Destemidos é um testemunho da coragem, determinação e sacrifício dos noruegueses durante a Segunda Guerra Mundial. Eles se tornaram símbolos de resistência e inspiração para seu povo, demonstrando que mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, a vontade de lutar pela liberdade e pela justiça pode superar qualquer desafio. Durante longos anos seguintes, várias batalhas desempenharam um papel crucial no resultado da guerra. A Batalha de Stalingrado, de 1942 a 1943, marcou uma grande derrota para a Alemanha, enquanto a Batalha de Midway, 1942, no Pacífico virou o jogo a favor dos aliados. O desembarque na Normandia em 6 de junho de 1944, conhecido como Dia D, as forças aliadas realizaram um desembarque massivo nas praias da Normandia, na França, em uma operação que ficou marcada como um ponto de virada importante na guerra, abrindo caminho para a libertação da Europa ocupada pelos nazistas. Com o avanço dos aliados e rendição das potências do eixo nos anos finais da guerra, os aliados avançaram em várias frentes. As tropas soviéticas avançaram pelo leste europeu, enquanto os aliados ocidentais avançavam pela França e Itália. Eventualmente, a Alemanha nazista se rendeu em maio de 1945. Com a queda do Japão nas derrotas no Pacífico, o Japão continuou a resistir. No entanto, com a devastação causada pelos bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, e a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão finalmente se rendeu em setembro de 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. A guerra finalmente chegou ao fim, trazendo a rendição da Alemanha e do Japão. No entanto, o custo humano da Segunda Guerra Mundial foi imenso,
com aproximadamente 70 milhões de pessoas perdendo suas vidas. As cidades foram arrasadas, economias foram destruídas e milhões de pessoas foram deslocadas. O mundo emergiu da guerra com profundas cicatrizes e uma nova ordem mundial estava se formando. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir nosso vídeo, até a próxima!